8 horas e 22 minutos. Claro que os empresários que já têm alguma experiência de lidar com os chineses se dão bem, né? Então, nós temos aqui já o registro que foi feito pela KID, Indústria de Calçados Infantis de Birigui, na região noroeste do estado, de um contrato no valor de 25 milhões de reais com uma empresa chinesa para exportar os seus produtos. 25 milhões de reais. No momento em que a economia está patinando, tem muito que comemorar essa indústria aí de Birigui, mas outros devem conseguir também bons negócios, não, Thaís? Sim, Zé Paulo, olha, tem uma promessa importante com etanol. A China aprovou uma lei aqui que vai entrar em vigor a partir do ano que vem de mistura de etanol, de até 10% de etanol na gasolina. Lembra que aí no Brasil a gente tem a permissão para misturar 27%, né, de etanol na gasolina, e a China aprovou. Os secretários aqui do governo do estado e empresários do setor sucroalcooleiro que estão aqui nessa comitiva estiveram nas empresas que são representantes das fabricantes de motores de carros, que eles querem entender como é que a gente fez a tecnologia para o motor flex. Eles estiveram também com as usinas, as empresas de usinas de açúcar e de milho, para entender como é que faz o etanol. Então, tem aí uma oportunidade de negócio. Os empresários estavam bem entusiasmados com essa possibilidade, porque o Brasil, a gente sabe que é pioneiro e é líder nesse mercado. Então, duas frentes, tanto na tecnologia da fabricação dos motores, quanto na tecnologia da fabricação do etanol. Quer dizer, não é só exportar etanol, que a gente sabe que os chineses, eles gostam de aprender como é que faz e assumirem a produção, né? Mas mesmo assim, nesse caso, o Brasil pode ganhar, não vender só o etanol, vender sim a tecnologia. Esse é um dos negócios. Amanhã, eu estou agora no aeroporto, inclusive de Pequim, a gente está viajando, embarcando daqui a pouquinho, nós vamos para Xi'an, que é uma província, fica a 2 horas de voo aqui de Pequim, e para quem já ouviu falar dos guerreiros de terracota, eles estão lá, expostos lá em Xi'an. O governador Dória vai lá amanhã, está viajando com a gente hoje, daqui a pouco. Amanhã ele vai ter encontros com uma das maiores empresas de infraestrutura aqui da China para assinar um acordo de intenções para a construção e para aquele trem Intercidades, que é um trem que deve sair de São Paulo e através de Campinas até a Americana, um protocolo de intenções para que na abertura da licitação desse processo, essa empresa chinesa venha para disputar esse negócio. Então tem negócios na área de agronegócios, tem transporte, tem energia, eles estão gostando, estão entusiasmados aqui. Hoje teve conversa também para o setor de vacinas, está aqui o presidente do Instituto Butantan, também teve conversas com a Prefeitura de Pequim. Então avançou bastante. Agora a gente tem que ver isso tudo virar negócio, como esse caso dessa empresa de calçados que você citou, que foi já um negócio que foi fechado aqui ontem, né, e virou notícia no Brasil. E para fechar, porque eu daqui a pouquinho vou aqui para entrar no avião e vou me despedir de vocês. Aconteceu uma coisa importante aqui hoje, numa conversa informal do secretário da Agricultura, Gustavo Junqueira, com os jornalistas que estão acompanhando a comitiva. A gente perguntou para ele sobre o estilo mais belicoso do ministro Ricardo Salles, e ele defendeu o ministro. Ele disse: olha, no Brasil a gente sempre passou pano para situações envolvendo as questões ambientais, e o ministro está tendo o estilo, entre aspas, necessário para lidar com problemas que acontecem. A gente pode escolher fazer de conta que não tem problema ou assumir as coisas que a gente tem que enfrentar. Então ele defendeu o ministro Ricardo Salles, defendeu também a demissão do presidente do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, Ricardo Galvão, dizendo que é inaceitável uma atitude inapropriada com relação ao desrespeito, com relação ao presidente da República. Ele ainda disse assim: aqui ninguém peitaria o Dória, e o presidente do INPE peitou o presidente Bolsonaro. Isso é inaceitável. Então fez uma defesa ao ministro do Meio Ambiente e também a demissão do presidente, dizendo que o Brasil tem que enfrentar essas questões ambientais da maneira profissional e com a força necessária para fazer a coisa correta. É preciso lembrar que o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, ele tem uma atitude belicosa muito mais em resposta aos ataques que ele sofre, né?
porque afinal de contas, como a gente estava falando aqui ontem, o que nós vivemos no Brasil é um governo de ruptura. E também isso acontece em todas as áreas. E no meio ambiente isso é ainda mais dramático, porque mexeu no vespeiro. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ele mexeu num vespeiro imenso. Você vê que, recentemente, ex-ministros do Meio Ambiente se reuniram, que são todos da mesma turma, não importa o governo, eles eram sempre da mesma turma, gente ligada a organizações não governamentais, essas ONGs que, apesar de não governamentais, não conseguem se afastar do dinheiro público. Tem muito picareta nessa história. Essas ONGs controlam os negócios, os interesses e as políticas ambientais no Brasil há décadas. Pela primeira vez temos um ministro do Meio Ambiente que não reza na cartilha deles. Tem um ministro do Meio Ambiente que resolveu mexer no vespeiro chamado Fundo Amazônia. E aí a gente viu e deu no que deu, né? Um carinha lá da turma lá da área técnica do BNDES teve a ousadia, a petulância de negar ao ministro de Estado do Meio Ambiente acesso aos relatórios de prestação de contas do dinheiro gasto, muito dinheiro gasto do Fundo Amazônia. E aí, quando ele conseguiu ter acesso a esses documentos por meio da CGU, não foi nem através do BNDES que negou esse acesso, aí se verificou porque é que ele estava escondendo tanto. Só tinha picaretagem. São 700 milhões de reais gastos com consultorias, com coisas que não são comprovadas. É tudo dinheiro que acaba no bolso deles, desses picaretas que sempre ditaram as normas do Brasil. Você vê como eles são articulados. Essa história que eu trouxe aqui no início do programa, né? Eles são tão articulados que o ministro do Meio Ambiente afasta um funcionário, um mau funcionário, aliás, lá de Fernando de Noronha, tira ele de Fernando de Noronha, transfere para o continente, e foi assim que todo mundo caiu matando. A Folha de São Paulo, as revistas semanais, nos sites, enfim, a imprensa, a grande imprensa toda caiu matando isso. Como é que pode? O cara foi transferido sem a sua vontade, contra a sua vontade. Como assim? E o ministro vai ter que atender à vontade, tem que atender o interesse da administração. E um sujeito que tem uma folha corrida que é assustadora do ponto de vista criminal. Enfim, você vê como eles são articulados, que são todos a mesma turma. Esse camarada estava lá em Fernando de Noronha há 30 anos. 30 anos, né? A gente viu ontem também um caso que eu queria, correlato, né, que eu gostaria de chamar a atenção para ele, que foi a declaração ontem do ministro, do ex-comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas, atual assessor especial lá do Gabinete de Segurança Institucional do Palácio Planalto. Ele dizendo que ele fez uma declaração ontem muito forte, chamando a atenção para o fato de que o Estado brasileiro está sendo alvo de um ataque indireto de nações, de outras nações, né, que se utilizam do discurso em favor da preservação da Amazônia para a defesa dos seus próprios interesses. Ele mirou, essa apreciação do general Vilas Boas teve o endereço certo, que foi a Noruega. Ele dizendo que a Noruega não tem autoridade moral para dar lições de meio ambiente absolutamente a ninguém. E ele diz assim, só porque eles fizeram a doação de 1 bilhão para o Fundo Amazônia, que é ditar regras, exatamente, há muitos anos a Noruega é um dos polos de interesse que determinam ações da política ambiental no Brasil. A Noruega, que mata 1.000 baleias por ano, eles têm uma cota, na verdade não são 1.000, são 999 baleias que eles têm. Eles estabeleceram para eles próprios essa meta de matar 999 baleias todos os anos. É um dos únicos países que não subscreveram acordos internacionais de preservação das baleias, de não matança das baleias. Até o Japão, que tem também na sua tradição cultural a matança, a caça da baleia, passou décadas sem fazer isso, passou muitos anos sem fazer isso, retornou agora há pouco. A Noruega sempre se recusou. A Noruega polui os mares do norte com a sua exploração predatória de petróleo, polui a Amazônia com uma indústria de alumínio.
né, e fica querendo ditar regra para o Brasil. Então, assim, quando o ministro reage, quando o ministro toma determinadas medidas, toma determinadas decisões que contrariam os interesses desse establishment ambiental no Brasil, aí eles reclamam, os ministros se juntam, dão nota com os ex-ministros, dão nota conjunta, criticando o atual ministro. Por quê? Porque não é da turma deles. Porque é um ministro que, como o governo Bolsonaro, representa a ruptura de um processo, de um estamento político que havia no Brasil, que há no Brasil, né, e que ninguém aguentava mais.